Deixe tomar assento, você que se encontra aqui nessa noite. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão nos acompanhando pela live, pelas redes sociais, e agradecer a Deus por quem está aqui acompanhando nessa noite, né? Nesse momento tão difícil e complicado que a igreja está passando. Eu acho que a igreja nunca foi tão testada no século 21 igual está sendo agora. Nós sabemos bem que uma semana atrás chegou a ter, isso você deve ter visto pela televisão, a ter o STF, né, Supremo Tribunal Federal, para que houvesse uma decisão que os cultos pudessem continuar com as normas de saúde, com as regras de saúde pública. E os ministros acharam por melhor não dar essa autorização. Mas eu estava aqui conversando com o pastor Moisés, irmãos, e eu estava pensando que em certa parte Deus até permite para mostrar para nós, Igreja de Cristo, que nós não dependemos do homem e que não podemos esperar nada do homem. De certa forma, Deus até permite para que nós venhamos entendermos que não podemos esperar nada de político. Porque às vezes certos líderes colocam uma certa honraria, dá uma certa honraria para político. E na hora que é na hora do vamos ver, aí a gente vê que nós temos que contar com o Senhor Jesus, que é o dono da igreja. É o momento que nós estamos passando, o momento que a nossa fé está sendo testada, irmãos. Mas abra sua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, e versículo 10. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade a Deus, né, em primeiro lugar, o pastor Moisés. Obrigado, pastor Moisés, por estar abrindo sempre essa oportunidade de nós estarmos aqui praticando, né, falando do amor de Cristo, falando de Jesus, né? Mateus capítulo 14, que Deus continue abençoando a vida do Senhor e de todos aqui. Mateus capítulo 14, versículo 10, que fala assim: e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuída de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão, dá-lhe-vos de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Irmãos, interessante nessa noite, vou trazer aqui uma palavra muito simples,
uma palavra, porém, com um objetivo, e eu tenho a plena certeza e convicção que o Espírito Santo, ele irá levar seu coração de forma poderosa. Porque a minha voz em si, ela não tem nenhum poder. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, porque Deus, ele nos usa o pregador, quem estiver aqui ministrando, apenas como, se podemos dizer, uma caixa de som. E essa voz que sai dessa caixa do som, podemos dizer assim, o Espírito Santo, ele pega essa palavra e leva até o teu coração, a tua alma, e ali ele fala com a sua alma. Quando você às vezes está ouvindo um louvor, ou ouvindo uma palavra, e você começa a chorar, não é nada mais a lágrima de que um efeito colateral. Um efeito colateral de quê? Que a tua alma está falando com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele pega, é tão bem verdade que Paulo, ele fala, né? Que a palavra vem, o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele fala, se vem para ouvir a palavra de Deus, e que se não tiver pregador, que não tiver quem a fale, e como é que aqueles vão ouvir e vão ter fé? Então a palavra de Deus é interessante, irmãos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E nós estamos vivendo um tempo que temos que valorizar como nunca a palavra de Deus. Porque os tempos que nós estamos vivendo é um tempo de desânimo na fé de muitos crentes, de muitos cristãos. E a fé nossa, ela só vai ser renovada através da palavra do Senhor. Há uma semana, eu já li a Bíblia, acho que 2 ou 3 vezes, mas só pegando assim um pedaço, depois voltando. E colocamos uma campanha lá em casa, como eu estou tendo aula online, não está tendo culto mesmo, a família não vem para a igreja, está tendo culto, como todos nós sabemos. Nós colocamos uma campanha de leitura da palavra. E eu coloquei no meu coração que todos os dias eu iria ler 10 capítulos. Aí você fala, pastor Carlos, mas só 10 capítulos? Irmão, vai ler para você ver. Tire para você ler 5 capítulos. Irmão, dá uma coceira nos olhos. Dá uma agonia. Dá um cansaço. Mas se você fecha a Bíblia, a primeira coisa que você olha é para a televisão para ligar. É porque o diabo não quer que você entenda o que tem aqui contido nessa palavra que é verdadeira. Nessa palavra que salva. E ali nós temos lido, comecei a ler Gênesis, as histórias dos patriarcas, muito bom. E cheguei em Êxodo, muito bom também. Quero ver quando chegar em Números, Levítico e Deuteronômio, por aí vai. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra, irmãos. Não só para conhecimento, para falar de Jesus lá fora, mas para a nossa própria alma. Nossas próprias almas. E é interessante que a palavra do Senhor aqui fala a respeito de que Herodes, ele manda prender João Batista, pôr o João Batista, em casa você lê, ele no seu aniversário, ele tinha uns certos olhares para sua enteada, e ele promete a ela que se ela dançasse para ele, entregaria até o seu reino. E a mãe, porque João Batista o condenou, que não poderia ter relacionamento com Herodias, que era esposa do seu irmão, seu irmão, mulher do irmão Filipe. E João Batista sempre repudiava, sempre falava na cara de Herodes. E quando chegou aqui nessa situação, foi uma oportunidade que Herodias achou para se vingar. E Herodes não matava João Batista com medo, temendo, diz aqui o capítulo, com medo do povo. E quando ela dança que ele fala o que tu queres,
ela então fala: eu quero a cabeça de João Batista em um prato. E ele então não poderia voltar atrás. E assim foi feito. E quando os discípulos pegaram, sepultaram, vieram anunciar ao Senhor Jesus que João Batista estava morto. E é interessante, irmão, que há um parentesco de João Batista com Jesus. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 36, diz que: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Olha só, o anjo aparece a Maria, anuncia, o anjo Gabriel aparece a Maria, anuncia o nascimento de Jesus. Zacarias entra no templo, o anjo anuncia a Zacarias o nascimento do seu filho, que Isabel também era estéril. E aqui diz que Isabel era prima de Maria. E Maria vai fazer uma visita a Isabel. E certamente já deveria ter havido conversa entre elas. Olha, apareceu um anjo a mim, e esse anjo prometeu que o que vai ser gerado em mim vai ser através do Espírito Santo. E certamente Isabel também deve ter falado: olha, apareceu um anjo a Zacarias, meu esposo, e falou assim, 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 e vai acontecer. Então havia um parentesco ali. Digamos que seria um primo de 2º grau. Porque se Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, então o filho de Isabel, João Batista, era um primo de Jesus, 2º grau. É igual meu pai ter um primo, e o filho desse primo do meu pai, os filhos dele ser primos meus. Que existe primo de 1º grau, que é o quê? O filho do seu tio. É primos de 1º grau. E existe o primo que é o filho dos seus primos. Olha que interessante. E aí vai o parentesco. E quando chega aqui, irmãos, que os discípulos falam para Jesus que João Batista estava morto, diz no versículo 3: e Jesus, ouvindo isto, se retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu ao pé das cidades. Quando Jesus ficou sabendo, ele se retirou. Certamente Jesus ficou angustiado. Certamente Jesus, ao saber daquela notícia do seu primo, eu quero acreditar que havia uma amizade clara entre eles, que o próprio João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, e João Batista reconheceu, aí veja o Cordeiro de Deus, né? Então, João Batista até não queria batizar Jesus, ele falou: basta para que se cumpra a palavra. Que interessante, né, irmãos? E Jesus Batista fala: não, eu que deveria ser batizado por ti, não você ser batizado por mim. 2 primos conversando. E aí, o que acontece? Quando o Senhor ficar sabendo, o Senhor Jesus se retira, quer ficar sozinho. Porque, como eu já falei aqui em outras oportunidades, irmão, Jesus também sentia angústia. Jesus também sentia tristeza. É por isso que às vezes, quando eu estou angustiado, desanimado por algum problema, eu lembro que Jesus também passou por isso. E é por isso que Jesus intercede por nós, irmão, ao lado direito do Pai, 24 horas. Por quê? Porque quando você fala assim: eu estou sendo perseguido, Jesus intercede por quê? Por quê? Porque ele sabe o que é ser perseguido. Quando você fala: Jesus, eu estou angustiado de alma, ele te dá alegria. Por quê? Porque ele sabe o que é ser angustiado de alma. Posso ouvir um glória aí, irmãos? Você que está de casa pode dar um glória a Deus. E é interessante, irmãos, que ele se aparta. Porque perder um ente querido não é fácil. Perder um ente querido, uma pessoa que ama, principalmente de uma forma tão trágica como essa, é muito difícil. Quando se perde um ente querido de uma forma trágica, todo mundo fala: nossa, mas que triste a morte dele. Poderia ter sido um infarto, né?
Poderia ter sido um atropelamento, parece que seria mais convincente, mas não, é morte do mesmo jeito. E quando Jesus ficar sabendo, ele se retira, quer ficar sozinho, e às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós queremos ficar sozinhos. Às vezes estamos passando por um momento tão difícil, tão complicado, ou você recebe uma notícia tão triste, que você quer ficar apartado sozinho. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu lá na Bahia, eu tive que sair nas pressas, e o sepultamento seria 5 horas da tarde. 5 horas não, 4 horas da tarde, para dar tempo eu chegar lá. E eu saí daqui de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, 1 hora da tarde. Estava ainda na Bela Vista, os irmãos moveu lá todo mundo. É nessas horas que nós temos que mostrar que somos igreja de Cristo, que amamos um ao outro. E eu lembro também que uma certa feita, uma irmã nossa lá na congregação, perdeu um filho assassinado, e ela não tinha dinheiro da passagem para viajar, lá no Nordeste. E nós nos ajuntamos, eu vim ali, eu botei um edito, um veredito ali, convoquei todos os obreiros, toda a igreja, e tiramos uma oferta de avião para a irmã de ida e de volta. Não é só mandar e largar lá não, irmãos. Uma oferta de ida e de volta. Para que ela pudesse pelo menos ir ver seu filho, ver o sepultamento. E quando foi na vez da minha mãe também, a mesma coisa. Os irmãos se moveram, irmãos. E ali eu saí, quando eu cheguei em Ilhéus, era 4h30 da tarde, 1 hora de viagem para a minha cidade. Chegou às pressas, era o corpo dela na igreja, lá na Assembleia de Deus. E ali foi uma coisa muito terrível, muito triste. Eu como caçula, sempre andei com ela. E muito difícil a situação. E ela é uma mulher crente, minha avó crente, ela é uma mulher crente, jejuava por nós. Uma coluna na família, no meio de todos os parentes, uma mulher de oração, de jejum. E ali quando foi sepultar, já era estava quase tudo escuro, porque eu cheguei tarde. E eu lembro que quando eu cheguei no cemitério, que sepultou ela, eu saí um pouco, tinha uma capela grande, e fui para trás da capela, eu falei, eu quero ficar um pouco sozinho. Eu quero ficar um pouquinho sozinho. Porque aquele era o momento que eu precisava. Abacaiaçou, manai. Mas o Senhor me confortou de uma tal forma, porque o Senhor falou, eu trouxe para mim. Mas se cumpriu o sonho dela, de os filhos dela ser todos honestos, só tem 5, tem um desviado, 4, tem um desviado. Ter pastores na família, filhos, uma filha, esposa de presbítero, líder de jovem. Então ela desceu à sepultura, mas desceu com um sonho realizado. Então, quando eu estava lendo essa passagem, eu estava vendo o que Jesus estava sentindo. Então Jesus se retira, mas é interessante, irmão, que o povo seguiu Jesus. O povo não, ele entrou no barco, certamente o povo também entrou no barco. O povo foi atrás dele. E no versículo 14 diz que Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quando Jesus sai para sentir as suas dores, as suas angústias, isolado, sozinho, Jesus olha para a multidão, vê como um rebanho sem pastor, e se conscientiza da sua missão. Jesus, certamente, vamos pensar aqui que Jesus, quando olha para a multidão, ele fala, eu não posso ficar isolado. Eu não posso ficar sozinho. Eita, aleluia. Porque eu tenho uma missão. Eu vim a este mundo com uma missão. Escute bem você nessa noite. Por mais difícil que seja a tua vida, por mais complicado que seja, talvez você perdeu algum parente, ente querido nessa pandemia, alguma coisa assim, ou por um problema que está te angustiando, você não pode ficar isolado. Você não pode ficar pelos cantos. Não é essa vida que Deus tem para nós. A vida ela segue. A vida ela continua. E vem gerações após gerações, filhos e filhos, netos, e a vida segue.
Escute bem uma coisa, Deus escolheu você na família para que através de você alcançasse os outros. E se você parar? E se você ficar isolado? É noite de Deus nos dar força para continuarmos nessa jornada difícil, irmãos. É noite do Senhor, do Espírito Santo, nos dá força e nós entendemos que nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos nesse planeta Terra, irmãos. É motivo de nós alegarmos mesmo na situação difícil, Igreja do Senhor, porque nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo ainda está conosco nesse planeta Terra. Aconteça o que acontecer, irmãos, os presidentes, os governadores, prefeitos, o ministro, seja lá o que for de justiça, seja lá qual for as decisões deles, mas nós temos que nos alegrarmos, porque o Espírito de Deus, Ele está conosco para nos ajudarmos nas horas difíceis. Aleluia! Deus fiel e santo, glória a Deus. Jesus está com você, aleluia. O Espírito Santo está com você. E você está de pé hoje, porque o Espírito Santo tem te sustentado. Pastor Carlos, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. É bem verdade, eu não sei. Mas há um Deus que te conhece. Assim como Jesus teve íntima compaixão para com aquela multidão, Jesus tem íntima compaixão pela tua vida nessa noite. Jesus tem íntima, irmão, íntima compaixão é doer lá dentro. É se colocar no lugar das pessoas. É sentir a dor da pessoa, o sofrimento. Então ele tem íntima compaixão. Jesus está tendo íntima compaixão nessa noite pela tua vida. Oh, você que está nos vendo nessa noite, Jesus está tendo íntima compaixão para com a tua vida nessa noite. Então ele cura os enfermos. E diz o versículo 15: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Irmãos, olha o pensamento dos discípulos. A Bíblia nos fala aqui no versículo 20, sem contar as mulheres e as crianças, foram 5.000 homens. Vamos dizer que só tivesse 5.000 homens. Aonde que iria arrumar comida para 5.000 pessoas, numa hora já ficando de noite avançada? Pelas aldeias era difícil praticamente. Tem um casamento para alimentar 50, 60 pessoas já é difícil. Você imagina 5.000. E o que os discípulos fazem? Olha, Senhor, despede-a. E é interessante, irmão, que os discípulos aqui, eles já tinham visto, irmão, muitos milagres da parte de Jesus. Eles já tinham visto muitos milagres que Jesus tinha feito. Muitas curas que Jesus tinha feito. E já sabia que Jesus era poderoso para resolver aquele problema. Certamente o discípulo chega para o outro: olha, o que vamos fazer? A multidão é muito grande, é muitas pessoas, não tem como alimentá-los. Mas não teve um que falou: olha, Jesus vai alimentar. Não está escrito isso aqui. Se tivesse escrito, eu tenho certeza que Mateus teria falado. E fulano falou: Jesus resolve. Que seria muito importante nessa passagem. Mas nenhum deles teve um ânimo e teve a esperança e a fé de dizer: acalma os vossos corações, porque Jesus vai resolver isso. Acalma os vossos corações, porque Jesus tem a solução. Eles falam: olha, despede a multidão. E com que dinheiro para comprar? Aí no versículo 16 diz assim: e Jesus, porém, disse-lhe: não é misto que vão, dá-lhe-vos de comer.
Olha só. Jesus então fala, não é misto que vão. Dá-lhe-vos de comer, quer dizer, alimenta o povo. Vocês não despedem o povo de barriga vazia. Dê um jeito, alimenta, irmão. É óbvio que Jesus sabia que não tinha como os discípulos alimentar aquela multidão. Mas Jesus ali então faz o quê? Faz um teste. Não, dá-vos de comer. Mas qual era a resposta mais coerente que eles poderiam dizer ali? Não, Senhor, nós não temos condições de alimentar essa multidão. Mas nós cremos que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor tem. Eles não viram uma solução na hora. E às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes estamos vivendo problemas difíceis que não vemos uma solução na hora. Mas a solução está pertinho de nós. Aquele problema os discípulos não viram a solução. Mas a solução estava ali. Quem? Jesus. A solução daquele problema de alimentar o povo estava ali, na sua frente. Aleluia. Então lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz, trazei-nos aqui. Dai-vos de comer. Não despede o povo. Aí eles falam, temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, entrega para mim. Eita, arabacaia sovenai, aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Senhor está falando com alguém nessa noite. Trazei-vos a mim. Jesus está falando, traz esse problema insolúvel, impossível. Entrega nas minhas mãos. Nessa noite o Senhor convida a você entregar esse problema nas mãos dele. Entregar esse problema na mão dele e acreditar e ter fé e descansar. Porque às vezes entregamos um problema nas mãos do Senhor e à noite a gente perde o sono. É como se tirasse novamente. Mas o Senhor está falando, entrega nas minhas mãos e descansa o teu coração. E tu verás que eu sou Deus poderoso e que entro com providência e que nada é impossível para mim. Aleluia! Irmãos, há uns 2 anos atrás, eu vivi uma situação difícil no trabalho. Um colega de trabalho se levantou terrível e crente, terrivelmente contra mim. E eu vi que ele ganhava pouco, eu cheguei para o síndico, falei, vamos aumentar o salário do rapaz. Irmãozinho, para quem não sabe, o Bruno ali está trabalhando comigo agora, viu? Amém? E é crente, graças a Deus. Deus falou que ia trazer uma equipe boa para me ajudar. E aí dele, né? O pastor é o chefe dele, ele deixa para lá. Aí, irmão... E eu falei para o síndico, eu falei para ele, entre em jejum, faça o jejum nesse propósito, que eu vou conversar com o responsável para aumentar o teu salário. Imagina, isso aí é um monte de vaca. Falei, rapaz, não é esse o caminho. Falei, bom, se nem você está interessado. Irmãos, e ele falou, eu só não saio daqui porque eles não me mandam embora. Eu falei, Jesus. E o cabra começou a se levantar contra mim, irmãos. E chegava é porque fulana falou de você assim, assim, assim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque esse ciclano falou de você assim, assim, assim. E aquilo foi me perturbando, irmão, de uma maneira. Foi me angustiando. Porque quando você realmente merece, você sabe que você foi o causador do problema. Mas quando você não é o causador do problema, e tem uma pessoa te perseguindo, te acusando, e falando mal de você. E quando foi um certo dia, alguém me falou algo que me deixou tão triste, tão chateado, que eu entrei na sala, tranquei a porta e me ajoelhei. Falei, Senhor, a partir de hoje, eu entrego esse problema nas tuas mãos. A partir de hoje, eu entrego o fulano nas tuas mãos e põe na balança entre eu e ele. Agora eu vou falar uma coisa, você falar para Deus pôr na balança entre você e outra pessoa, irmão, seja justo. Porque Deus não deixa passar nem um alfinetezinho entre agulha, viu? Nada, não deixa passar nada. Eu falei, Senhor, pesa na balança, porque o Senhor vai ver que eu só tenho procurado o bem. Agora, Senhor,
blinda meu coração para quando eu saber que ele falou mal de mim, não venha mais me angustiar. Irmão, foi como que tirasse, irmão, uma carga pesada dos meus ombros. E eu entreguei nas mãos de Deus. Passou-se tempo. 1 mês, 2 meses. Fez algo lá que desagradou o chefe maioral. Ele foi despedido. E eu não dei uma palavra. E quando o chefe chegou para mim e falou: Carlos, o que você acha? Despede? Eu falei: está nas mãos do Senhor. Está nas suas mãos. E ele foi despedido. É óbvio que eu não contei nenhuma vitória por isso. Mas Deus faz. Irmão, é consequência. Colhe o que planta. Então, entregar nas mãos do Senhor, irmãos. Às vezes nós sofremos tantos. A gente sofre muito. Por falta de saber que Deus, Ele é o Deus que vela por nós. Porque nós, seres humanos, somos muito apressados. Nós somos muito fadigados. A gente entrega algo nas mãos do Senhor, ou pede algo ao Senhor, e não queremos para amanhã, a gente quer para ontem. Irmãos, Deus tem suas maneiras de trabalhar. O Senhor, Ele tem suas formas de trabalhar, e não é como nós agimos, irmão. A maneira que o Senhor trabalha não é do meu jeito, nem do seu jeito. E é interessante, queridos, que é da maneira mais difícil de entender a maneira de Deus trabalhar. É como se você esperasse Deus pela porta, que Ele entrar pela janela. É a maneira mais difícil. Por quê? Porque Deus sabe como agir na tua causa. Deus sabe como te dar o livramento lá no trabalho. Deus sabe como agir na tua casa. E eu repito aqui, falo através da palavra que o Senhor Jesus fala nessa noite. Há problema na tua família, que o Senhor está falando: entregue nas minhas mãos e descansa, porque em poucos dias você verá o agir de Deus. E esse problema não é para a morte, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor fala para mim no meu coração nesse momento, que tem pessoas que têm falado: antes de eu ser crente, de eu voltar, estar afastado e voltar, não estava tão difícil como agora. Oh, aleluia. Mas o Senhor fala para você nessa noite, que Ele em momento algum tem te abandonado. Entrega esse problema ao Senhor. Entrega esse problema ao Senhor Jesus. Espera, e você verás a ação de Deus na tua vida. E no versículo 19 diz: e tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todo, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 2 alcofres. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus fala: manda a multidão sentar. Manda a multidão se organizar. Irmãos, escute bem uma coisa. O Senhor está falando para alguém se organizar. O Senhor está falando para alguém se organizar. Se organize na presença do Senhor. Volta a buscar, volta a orar, volta a meditar na palavra. E aí Ele vai vir com uma ação na tua vida. Senta, põe para sentar. E erguendo os olhos ao céu. Jesus poderia pegar os pães e os peixes e já multiplicar automaticamente. Mas Ele olhou para o céu. O céu de onde? A morada de Deus. E esse momento que estamos passando é momento de nós olharmos para onde? Para os céus. Que céus? A morada do Altíssimo. É momento de nós fixarmos os olhos no Senhor, irmãos.
Não adianta correr para um lado, correr para outro, bater na porta de A e de B. Não adianta. É momento de nós focarmos no Senhor. É momento de nós buscarmos mais ao Senhor. É momento de nós orarmos mais ao Senhor, irmãos. É momento de nós demonstrarmos aquilo que Jesus fala: vós sois sal da terra e luz do mundo. É nesse momento agora que a igreja de Cristo temos que mostrar que somos sal da terra e luz do mundo. Irmãos, escute bem uma igreja. A igreja de Cristo, todas as vezes que cresceu na perseguição. Quanto mais perseguia, mais a obra crescia. Quanto mais te persegue, mais você cresce na presença do Senhor espiritualmente. Mais você fica forte, mais você tem convicção que Deus é contigo, mais a tua fé é renovada. Então nessa noite, é noite que o Espírito Santo te fortalece e diz que Ele é contigo, Ele é com você. Glória a Deus. E comeram todos e saciaram. Os discípulos deu a sugestão para Jesus: despedir a multidão. Eu quero dizer para você nessa noite: vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena, irmãos, seguir a Jesus. Jesus, então, ele sacia toda aquela multidão. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Eu fico pensando naquela cena. Aqueles 5 pães, os 2 peixes dentro de um cesto. Irmãos, eu queria estar lá, irmãos, para ver, Nilton, como que esse peixe iria se multiplicar. Irmão, você sabe o que? Botar 2 peixes dentro de um cesto. E aqueles 2 peixes têm uma produção para alimentar mais de 5.000 pessoas. Só Jesus faz isso, irmãos. Só o nosso Deus faz isso. E Ele pega aqueles 5 pães e transforma em pães para alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu queria ver como é que era, irmãos. É quanto mais tirar peixe, é quanto mais tirar pão, mas não vai acabando. É que você tira pão e pão vão vir. Irmão, que negócio é esse? É por isso que os milagres de Deus não têm explicação. Milagre não se explica, irmão. Milagre crê. Milagres acredita. Que é uma coisa que está muito rara em nosso meio hoje em dia. É crer em milagres. Principalmente quando é para nós pessoalmente. Milagre é para crer. Multiplicação que Jesus faz é para crer. É para acreditar. Ele é o Deus, irmão, das causas impossíveis. Ele é o Deus da multiplicação em nossas vidas. Ele multiplica nossas forças, aleluia. Isso é Bíblia que diz, Isaías capítulo 40 e diante. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Dá esforço ao cansado. Esse é o Deus que nós servimos. Vale a pena seguir a Jesus. Talvez você tenha passado alguns momentos difíceis, tenha pensado em parar, em desistir, desanimado, desanimada, porque não está vendo uma saída, não está vendo uma solução. Irmãos, hoje estamos vivendo tempos muito tristes e difíceis. Você vai no açougue comprar uma mistura, uma carne, não tem pessoas pedindo nas portas do açougue: olha, compra alguma coisa para mim. Irmãos, estamos vivendo momentos difíceis. Só para encerrar aqui, a semana passada eu estive aqui no Glicério, fui ali no açougue comprar uma mistura. E quando eu estava ali comprando, tinha uma senhora. Irmão, isso doeu o coração terrivelmente. Ela chegou para o rapaz, atendente, o açougueiro, e falou: pesa 1 quilo de resto de ossos de costela para mim. E pega 1 quilo de sebo
para me cozinhar para o meu cachorro. Irmãos, você sabe o que é uma pessoa comprar osso? Aí umas pessoas ficam olhando para ela, aí eu fiquei... Irmão, você sabia que a gente fica tímido até para ajudar a pessoa? Ao próximo? Você olha as pessoas tudo olhando para aquela pessoa com olhar de repugnância ali, achando esquisito aquilo. E você vai ajudar e você olha assim, mas não tem nada a ver. E eu cheguei para o açougueiro, cheguei para ela e falei, a senhora quer o quê? Não, os ossos. E o que a senhora vai fazer com esse osso? A gente faz um caldo, alguma coisa. Falei, não, de hipótese alguma. E eu falei para o rapaz, pesa tanto de bisteca, que também as coisas não estão fácil. É mais barata a bisteca, pesa tanto para ela. E ela saiu. E eu entrei dentro do carro, pastor Moisés. Irmãos, eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar. E quantas pessoas não estão nessa situação? Quantas pessoas, quantos pais de família estão vendo seus filhos, mães que têm filhos chorando com fome. Mas eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a esse Deus, aleluia. Talvez não temos aquilo que realmente nós gostaríamos de termos. Mas Deus tem nos dado, pastor Moisés, o suficiente, irmão Manuel, para nós sobrevivermos. Deus tem te dado o suficiente. E assim como o Senhor cuidou dessa multidão, Ele cuida de nós. Oh, irmão, Jesus cuida de nós. Não vai faltar o pão na tua mesa, na tua casa. Crê, acredita, segue a Ele, serve Ele fielmente. No momento difícil que você menos espera, vai chegar o socorro. Deus faz pessoas bater na tua porta. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Botijão de gás, irmão. Está acabando, você pegar assim e orar. E o miserável do botijão ainda ficar 15 dias ainda. Morava aqui no Glicério, irmão, situação difícil, desempregada, assim, quando aceitamos a Cristo. Minha esposa também desempregada, e Deus testando ali, nos moldando a nossa fé. E ela sem falar para os parentes, sem nada. E eu falava, não fala para os teus parentes, estão passando. Não, imagina aí. E de repente um cunhado meu, a irmã dela, liga e fala, olha, o meu esposo recebeu 2 cestas básicas. E pensamos em vocês, se vocês querem uma para levar para a igreja. Ai, viu, irmão? E na madrugada seguinte, irmão, pensa a situação difícil, estar desempregado, irmão. Na madrugada seguinte, eu chorando, irmão. Porque o leite estava acabando, meu filho. Aí no dia seguinte, liga, e eu ainda falei, eu não quero não. Olha que miserável, irmão. Você que quer ser humano? Aí depois vai falar que eu estou passando... E o Senhor falou, recebe. É a providência chegando. Se eu fosse Deus, falava, oi feliz, miserável. Ligou e de imediato, desci lá na 9 de julho, lá embaixo para a Terminal Bandeira, atravessei tudo isso. Cheguei lá, uma cesta básica grande, pesada, joguei nas costas. Eu, irmão, ô sofrimento, irmão. Mas Deus tem tempos melhores para a gente, irmão. Você não sabe o que Deus tem para você lá na frente, meu irmão. Tudo isso vai ser passado. E você vai estar lá na frente, vai olhar para trás e vai falar, Deus, aleluia. Deus me ajudou. Até aqui me ajudou o Senhor. E dentro daquela cesta tinha tudo. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos. Que Deus tem nos ajudado. E nós temos que procurar ajudar pessoas também. Eu lembro quando estava lá na congregação que eu fazia apelo para os irmãos para trazer coisa para a cesta básica. Falar, pelo amor de Deus, não traz fubá, não. Porque eu tenho trauma de fubá. Fubá, irmão, lá na Bahia era o café da manhã nosso, com um pouquinho de açúcar. Oi, era a melhor iguaria que tinha. Fala, meu irmão, não traz fubá, não, pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas fubá é bom. Vai comer fubá todo dia, infeliz, para tu ver. Traz o de melhor, traz o melhor que você pode. Se você come arroz de primeira, traz arroz de primeira. Se come arroz de segunda, traz de segunda. Se come terceira, traz de terceira.
Irmãos, e eu parar desempregado e com vergonha de pegar cesta básica na igreja. Eu falo, se eu pegar a cesta básica, o irmão vai ver eu saindo com ela e falar, tá vendo? Não, crente. Pensa em um povo abençoado, é crente, irmão, quando vê uma cesta básica nas costas. Lá na congregação falava, irmão, não, eu levo na sua casa, pode deixar. Eu ponho no carro amanhã com o obreiro e vamos lá levar. Não sai com esse negócio nas costas, não, que eu já fui vítima disso. Mas Deus é fiel, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Você que está em casa, nós vamos orar. Vale a pena servir a Jesus. Entregue esse problema nas mãos do Senhor. Não desista, não. Você não sabe o que Deus tem preparado para você amanhã. Confia no Senhor. Deus é poderoso para agir nessa situação. Jesus é contigo. O Senhor Jesus nunca te abandonou, Ele nunca te deixou e nem vai te deixar. Está mais fácil nós deixarmos Ele do que Ele nos deixar. Jesus não te perdeu de vista. O Senhor está te vendo. Pastor Carlos, mas o meu problema hoje não é de material, é problemas espiritual, é problemas de outras situações. Não existe problema difícil para o Senhor, meu irmão. Não existe problema que Deus não possa entrar com providência. Não existe problema que o Senhor não possa trazer a solução. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te exaltamos. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós acreditamos, Senhor, que tudo está debaixo das tuas mãos, do teu poder. Senhor, vai de encontro agora pessoas que estão com parentes nos hospitais. Entra com a tua providência, entra com a cura, entra com a tua graça. Meu Deus, pessoas que estão nos vendo agora, visita esse lar, visita essa casa. Entra com a tua providência, com a tua graça. Meu Deus, toma esse problema nas tuas mãos. Traz a solução, Senhor, porque nós acreditamos em ti. Fortalece a fé nessa tarde. Pessoas que estão com a fé desanimada, pensando em parar, em desistir na caminhada cristã. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa alma, tem misericórdia dessa pessoa, fortalece ela, Senhor. Quantas pessoas afastaram dos teus caminhos e não tem mais força para retornar, vá de encontro, dá mais uma chance. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos fortes na tua presença. Nos ajuda, temos uma vida mais de oração, uma vida mais de meditação na tua palavra. Nos ajuda, temos uma vida mais consagrada diante de ti. Nos ajuda, Senhor, a ser melhor cada dia na tua presença. Nos ajuda que nós venhamos te agradar cada vez mais. Oh Senhor meu Deus, coloca por terra toda a acusação do inimigo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Entra com a tua providência. Abençoa, meu Deus, essa igreja, esta congregação. Abençoa o pastor Moisés, os obreiros. Entra com a tua graça, entra com a providência na necessidade. Esta igreja, cada um que congrega aqui, os dizimistas, os ofertantes. Meu Deus, se porventura alguém tem parente que está afastado dos teus caminhos, vai de encontro, Senhor, alcança, salva, liberta. Oh meu Deus, visita este bairro, faz uma obra neste bairro, Senhor, alcança as almas neste bairro, pessoas que é viciadas, oh meu Deus, em drogas ilícitas, vai de encontro, entra com a tua providência, liberta do álcool, liberta, Senhor, de todo mal. Oh Espírito Santo de Deus da glória, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, porque só tu é digno de toda honra, só tu é digno de toda glória, só tu é digno de todo louvor, só tu é digno de toda exaltação. Por isso, Pai amado, nessa noite, desde já, nós te agradecemos, porque temos mais motivo para te agradecer de que pedir. Se nós estamos com vida aqui hoje, é motivo de nós te agradecermos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite, para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, irmão. Glorificado o nome do Senhor.